Olá, tudo bom? Eu estou aqui de volta. Hoje estou em São Paulo, vim fazer uma conferência sobre bruxismo, uma conferência especificamente de bruxismo, mas não está ligado diretamente com a DTM somente, né? Está ligado com todas as áreas da odontologia, como ortodontia, implante, reabilitação principalmente também. Mas é claro que a gente não pode, né, desvincular bruxismo de DTM. Eu quero pegar esse gancho, né, do bruxismo, do tratamento de DTM, para poder falar um pouquinho de planos e planos odontológicos que a gente tem falando já de um tempo para cá. Na verdade, muita gente fala assim, ai cara, mas você é louco de atender plano odontológico, será que isso não dá uma defasagem no seu orçamento, né? Isso não fica, eles não pagam muito pouco? Sim, claro, eu não posso ser hipócrita em dizer que o plano tem uma tabela excepcional, apesar de que no meu caso, por ser especialista e trabalhar com plano por muito tempo, em alguns planos por muito tempo, eu tenho uma tabela não tão não tão abaixo, né, do que o mercado aplica, né, mas também de qualquer maneira é sempre abaixo, né, sempre tem uma defasagem de 20%, 30%, que a gente explicou também por quê, porque é um custo que eu incluo aí como se fosse o marketing, né, de trazer o paciente para o meu consultório, que isso é um custo de ouro também, né, tem um valor de ouro, então para a gente é importante ter o paciente no nosso consultório já quase que meio que já engrenado para começar um tratamento, que seja ortodôntico, o que for. Mas uma coisa interessante que eu falo para quem está começando e que não tem uma tabela competitiva com o mercado, é a questão de rol de tratamento. Nem todos os tratamentos feitos por nós, por dentistas, está coberto dentro da odontologia. E a odontologia está avançando em muitas áreas também, né? Está entrando em muitas áreas. Tanto é que o bruxismo ser tratado como uma especialidade e ter um tratamento específico para bruxismo, né? A gente está resgatando esse tratamento, é uma forma também da gente agregar valor ao nosso tratamento. E uma coisa que não está coberta pelo plano. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, muitos dos tratamentos que o paciente tem direito pelo plano odontológico, nem todos eles estão cobertos, nem todos ele pode fazer com a gente, porque não tem cobertura. E o plano, ele traz categorias para o paciente. Muitas vezes o paciente chega no teu consultório com aquele plano basicão. O que é o plano basicão? É o plano que só cobre restauração, profilaxia, raspagem supra e endo, a pério básica, como eu falei, e pronto, mais nada. Às vezes um trabalho estético, um clareamento, não está coberto por esse plano. Placa de bruxismo, tratamento de bruxismo, tratamento de DTM, ROF, isso, implante, alguns tipos de próteses estéticas, estética em geral, não tem, muitas das vezes, 90% dos casos, a própria ortodontia, o paciente não vem com cobertura para esse tratamento. Então, é esse paciente que muitas vezes vai fazer um diferencial no nosso orçamento. E a gente não pode esquecer que a gente está lidando com volume de pacientes. Então, se você tem uma quantidade de pacientes entrando no seu consultório, enchendo a sua agenda, né, que muitos coaches de odontologia falam que não adianta ter agenda cheia. Concordo. A questão não é ter agenda cheia. A gente pode ter uma agenda cheia e ter um déficit também de rendimento. Mas a questão é trabalhar com essa agenda cheia, trabalhar com esses pacientes que chegam ao seu consultório, trabalhar com esses pacientes que estão te conhecendo. Então, oferecer um serviço que o plano não cobre ou agregar um serviço ao seu tratamento é de extrema importância. Eu vou dar só um exemplo, eu faço ortodontia e eu tenho também pacientes que têm cobertura de ortodontia pelo plano, tá? Então eles fazem um tratamento pelo plano de orto, com pagamento, não pagam manutenção, a manutenção é paga pelo plano, só que mesmo assim eu consigo agregar valor ao meu tratamento. Um paciente de orto ou um paciente de plano, ele muitas das vezes, na maioria das vezes, ele só tem direito a uma raspagem ou uma profilaxia de 6 em 6 meses. Se ele tiver que fazer uma profilaxia, fez uma raspagem hoje, né, ou uma profilaxia, tiver que fazer de novo no mês seguinte ou 3 meses depois, o plano não vai liberar. E a gente sabe que um paciente de ortodontia, por mais que ele higienize, por melhor que ele higienize o aparelho, muitas das vezes tem ali um acúmulo de placa além do normal. Então, essa forma de você também... O que eu faço? Eu jogo com meus pacientes, ou eu explico para ele a necessidade de fazer um jato de bicarbonato, pelo menos, no mínimo,
né? Isso quando não tem que fazer uma raspagem em menos de 6 meses, que acontece muito também. Tem paciente que tem facilidade de acúmulo de tártaro, enfim, né? Eu pouco pego nessa parte técnica, mas a gente sabe disso. Mas pelo menos a placa bacteriana, por mais que faça uma boa higienização, sempre vai estar ali presente. Então, um jato de bicarbonato é de extrema importância. O plano não cobre isso. E é um tratamento que está fora, um tratamento que está fora do rol de atendimento. Uma profilaxia mensal, né, que não vai fazer mal ao paciente, principalmente ao paciente de ortodontia. E você pode cobrar a parte, né? Você pode cobrar pelo paciente para fazer essa profilaxia. Você tem que fazer uma raspagem novamente. Alguns planos até dão a oportunidade, a opção, né, de você justificar o porquê, mas na maioria das vezes eles não liberam. Então, essa é uma forma, é um exemplo que eu estou dando de agregar clareamento, tratamento estético. ROF, né, nem se fala, não tem nenhum tipo de cobertura, acho que não tem plano nenhum que cubra. O implante, há um tempo atrás cobria, hoje em dia não se cobre mais, quase nenhum plano cobre implantodontia. Então, isso é uma forma de saber trabalhar, explicar ao paciente, ser honesto com o paciente e sem ser desonesto também com o plano, evitando, claro, um descredenciamento indesejável. Bom, o recado que eu tenho para vocês hoje é esse. Espero que eu tenha agregado mais um pouco no nossa conversa sobre planos de saúde e depois eu volto, em outra oportunidade, eu volto com mais informações. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.